Olá pessoal, como estão? Espero que tenham todos bem. Bom, vamos dar continuidade então à nossa disciplina, nossa aula de PI 1. Basicamente o que a gente vai falar hoje são os elementos ou as tags para criar links, as tags para criar listas ordenadas, não ordenadas, de definição, e vou passar para vocês algumas atividades para vocês fazerem no decorrer dessa semana. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver então é a criação de links. Como é que eu faço para criar links dentro do meu HTML? A tag utilizada para a criação de links é a tag A. A tag A, então, ela cria dentro de um texto, ou de uma imagem, ou de alguma coisa do tipo, um link que vai me direcionar para uma outra página, ou para uma outra página dentro do meu servidor, ou uma outra página na internet, ou ela pode direcionar para alguma parte do meu documento que eu vou explicar cada um desses contextos para vocês daqui a pouquinho, tá? A tag A, então, ela exige a utilização do atributo href, que é para onde que esse link está apontando, vamos botar assim. Quando o cara clicar nesse link, ele vai apontar para uma outra página ou para uma outra parte desse documento, mas então eu tenho que colocar dentro desse link então esse href, tá? Bom, então aqui eu tenho um exemplo então de como seria um link para direcionar para uma outra página dentro do meu servidor. Então, se eu tenho lá a página index.html, por exemplo, e eu quero ir para outra página.html, eu vou ter um link assim, dessa forma. Então, eu tenho o a, href, o nome da outra página que eu quero direcionar, o outro documento que eu quero direcionar, e a informação que vai aparecer na tela lá para o usuário. Para o usuário, isso aqui ficou oculto. Ele não sabe para onde vai. Ele simplesmente vê um texto ali que vai ser o que vai aparecer na tela para esse usuário. Quando ele clicar nesse texto, aí sim ele vai ir para a página que está apontando nesse href. Ok? Bom, quando eu quero então fazer um documento direcionando para um link externo ou para uma outra página, um outro documento, uma outra informação que não esteja dentro do meu servidor, eu sou obrigado então a colocar dentro do href o endereço, a URI completa desse para onde eu quero que vá, tá? No caso aqui eu estou criando um link que vai para dentro do Google. Então eu tenho lá http://www.google.com.br. Quando o cara clicar nesse link, texto do link externo que está aqui, que vai aparecer na tela, ele vai ser automaticamente direcionado para o Google. Eu vou mostrar para vocês um exemplo então de como seria isso. Opa, tá na aula 2, aula 3. Ó, um link remoto, tá? Então eu criei um texto do link externo, como estava lá naquele exemplo que eu mostrei para vocês aqui. Se eu clicar nesse link, ele vai me direcionar então para o Google. Tá carregando, demorando um pouquinho só para variar, porque minha internet não está muito boa, mas está aqui, então foi redirecionado para o Google diretamente. Quando eu cliquei no link, ele me jogou lá para o Google, tá? E lembrem que quando ele faz isso, aquela página que estava aberta lá, ela sai fora. Então sempre que ele direciona para uma nova página, ele fecha a página atual. Então eu não tenho como manter as duas coisas. Até tenho, mas aí são utilizando outros atributos que a gente vai ver depois, tá? Uh, Além disso, eu posso ter um link dentro do próprio documento. Eu quero que quando a pessoa clicar nesse link que vai ter lá, ele rode a página que a gente chama até um ponto específico da nossa página, tá? Aqui tem um exemplo de como seria isso. Então eu teria lá um título, esse título tem um ID local lá, e eu coloco lá dentro do meu href um jogo da velha, um hashtag, como vocês preferirem, e o texto que está dentro desse ID. Quando o usuário clicar nesse link, ele automaticamente vai ser redirecionado para esse ponto. Esse aqui não teria explicação porque o link está logo acima do título, então não faria diferença. Mas eu fiz um exemplo então um pouco mais complexo, que eu coloquei um texto maior. Então reparem que eu tenho aqui um título e eu tenho aqui então o texto para o link no documento. Quando eu clico aqui, ele me direciona para um segundo título que eu tinha lá, tá? Então quando eu clico lá, eu venho para cá. Reparem que ele baixou tudo isso aqui da tela e jogou direto para lá. Então quando eu clico aqui, ele vai automaticamente lá para aquele ponto na minha tela. Tá? Então para isso a gente utiliza então o ID dentro do título ou dentro de alguma informação qualquer, pode ser dentro do parágrafo também. Eu coloco esse ID e lá no href eu coloco o hashtag ou o jogo da velha e o texto que eu coloquei nesse ID.
tá? Então eu pego esse valor, ele automaticamente, quando clica lá, ele redireciona para o ponto dentro desse documento. Deixa eu voltar aqui. Bom, o que mais então? A gente vai ver. Então a gente viu links mais ou menos por cima para a gente ver como é que funciona. Depois a gente vai incrementar isso um pouco melhor, principalmente na parte do CSS, quando a gente começa a trabalhar um pouco mais com os links e estilizar eles, porque no momento ele vai ficar aquele texto, aquele link azul que eu mostrei para vocês ali, que é o padrão do link nos navegadores, mas ele é bem fácil de ser utilizado. Vamos para as listas então. As listas é um pouco mais complicada, porque a gente tem três tipos de lista basicamente. A gente tem as listas ordenadas, a gente tem as listas não ordenadas e a gente tem as listas de definição. Esses três tipos de lista são utilizados dentro do nosso HTML, tá? Pode haver outros tipos de listas? Não. Dentro do HTML que a gente tem hoje, o HTML5, só tem esses três tipos de lista, tá? O que seria então uma lista ordenada? A lista ordenada é aquela que são antecedidas, vamos botar assim, que antes de cada item da nossa lista a gente tem um número, uma letra ou um número romano ou alguma coisa do tipo, tá? Então elas são listas chamadas de listas numeradas. Por isso elas são ordenadas, elas têm uma ordem específica. O número 1 ali é o nome, o número 2 é o telefone, o número 3 é o endereço, o número 4 é o país. Assim como pode ser o A é o nome, o B é o telefone, o C é o endereço e o D é o país. Então eu tenho uma ordem específica para isso, tá? E quem é que vai definir o que vai ser utilizado ali? Se vai ser um número, se vai ser uma letra? Antes disso, né? Antes de falar disso. A tag que cria então as listas ordenadas é a tag OL. Mas tem uma diferença muito grande das tags de listas para as demais tags. As demais tags normalmente tu tem uma tag de abertura e uma de fechamento e por aí termina. As tags de lista, tu cria uma tag e dentro dela tu utiliza outra tag. Essa outra tag ela serve então para identificar quais são os itens que estão nessa lista, tá? Então eu tenho uma lista ordenada, que nem aquela que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, então com nome, telefone, endereço e país. Mas eu tenho que cada um desses itens, o nome vai estar dentro de uma LI, o telefone vai estar dentro de uma outra LI, o endereço vai estar dentro de outra LI, então cada um dos itens dessa lista, eles estão dentro de uma LI, tá? Então eu tenho a OL que engloba tudo e dentro dela eu tenho várias LIs que engloba cada um dos itens da lista, tá? Então aqui tem um exemplo de como é que ficaria, então, eu tenho o HTML normal, dentro dele eu tenho uma OL, então uma lista ordenada, e dentro dessa lista ordenada então eu tenho os LI, que é o list item, então é os itens da lista, tá? Então cada um dos itens dessa lista então ficam englobados por uma LI e todas essas LIs ficam englobadas então pela OL, tá? Lembram da árvore que eu falei para vocês, a gente vai montando uma árvore para chegar então até o nosso HTML em si, tá? Então a gente tem o HTML, tem o body, tem o OL e dentro da OL a gente tem as LIs que vai crescendo, então essa é a nossa árvore. A OL, a tag OL, ela permite que a gente selecione qual é o tipo de informação que a gente vai colocar antes do nosso item, tá? Então normalmente, por padrão, ele é um número, então 1, 2, 3, 4 e vai indo sucessivamente. Mas a gente pode colocar um atributo type, que não é obrigatório, que altera a formatação que isso é mostrado, tá? Então a gente tem lá o atributo type, por exemplo, como um A, botar um A minúsculo, ele fica lá A, B, C, D, E, F e por assim sucessivamente. Se eu colocar um A maiúsculo, ele faz a mesma coisa, só que com letras maiúsculas na nomenclatura. Eu posso utilizar então números romanos, então se eu botar um I maiúsculo, ele vai colocar em números romanos. Se eu colocar um I minúsculo, é pouco utilizado, mas a gente tem os números romanos em minúsculo também, que pode ser utilizados aqui. Tá? Então a gente tem, com esse type, a gente tem algumas possibilidades de alterar a forma como ele é exibido, em vez de usar um número que é o padrão, eu utilizar outras coisas, tá? Então aqui tem um exemplo como é que fica, então, é o mesmo OL aquele que eu tinha lá, só que eu coloco um atributo type aqui, igual a nesse caso aqui, e igual a I maiúsculo no outro, e eu mostro isso então, um com letras e outro com números romanos, tá? Bom, listas não ordenadas. Qual é a diferença da lista ordenada para não ordenada? É basicamente aquela numeração.
As listas ordenadas, elas têm aquele número lá que especifica qual é a ordem dos elementos que tem dentro dela. A lista não ordenada, ela mostra, por padrão, uma bolinha. Então isso aqui seria aquela mesma lista que a gente tinha lá, só com não ordenada. Então eu tenho uma bolinha ali no lugar de onde tinha o número, que diz, ó, isso aqui é um item, isso aqui é outro item, isso aqui é outro item, isso é outro item. Tá? Então ele funciona mais ou menos do mesmo jeito que a OL, que é as listas ordenadas, só que a gente vai utilizar uma tag um pouco diferente. Ao invés de utilizar a tag OL, a gente utiliza a UL, que para dizer que é lista não ordenada. Claro que vem do inglês, então Unordinated Listed. Também, assim como a OL, ela tem a tag LI. Então tem a tag que diz quais são os itens que eu tenho naquela minha lista, ok? É exatamente a mesma forma do L, só que eu utilizo do OL, mas eu utilizo a tag UL. Então aqui tem um exemplo, aquele mesmo exemplo com as mesmas tags LI, e a gente tem aqui o UL englobando elas para criar aquela lista com as bolinhas ali então. Assim como nas OL, a UL também tem uma forma de alterar a exibição. Eu não botei aqui porque normalmente não se usa, que a gente faz essa alteração depois dentro do CSS, mas ele também tem uma forma de alterar com o type ali, qual é o que vai ser mostrado antes de cada item da lista. Por padrão ele vem como bullet, que é a bolinha, mas ele tem como diamond, tem alguns outros modelos ali que dá para ser utilizados para modificar a forma como vai ser mostrada isso dentro do nosso HTML. Se vocês estiverem utilizando o Visual Studio Code e vocês colocarem lá o type na lista, deixa eu ver aqui se eu acho, cadê? Aqui o L. Então se eu vier aqui no L e colocar aqui type igual, abre parênteses, abre chaves, abre aspas, desculpa, ele vai me mostrar, não me mostrou nada, só para me complicar, aqui. Não é isso que eu queria. Bom, normalmente ele mostra aqui os tipos que a gente tem. Mas não está mostrando. Tá, tudo bem. Mas a lista, quando eu for colocar, eu consigo colocar então alguns estilos diferentes que não simplesmente o bullet aquele. Mas normalmente a gente faz isso com CSS, que se torna mais fácil. Até porque quando a gente diz que o HTML é a estrutura do site, então a gente não precisa deixar ele bonito com o HTML. O que vai deixar bonito depois é o CSS, que é o que a gente vai alterar realmente. Como nas listas nas listas ordenadas, a gente não tem como alterar aquele número ali ou colocar outra coisa, através do CSS é que se usa o type dentro da tag OL, tá? Mas aqui na tag OL tu consegue alterar com o CSS lá depois, fica bem fácil de trabalhar. Bom, e a gente tem o último tipo de lista, que é uma lista um pouquinho mais complexa, vamos botar assim. Ela não é igual às listas ordenadas nem ordenadas. Ela é uma lista dita por definições. Então eu tenho um elemento e dentro desse elemento eu tenho vários outros elementos. Eu posso ter vários outros elementos, tá? Então ela é uma lista que tem um item e dentro desse item eu tenho várias especificações. Por isso que eles chamam de lista de definição. Eu tenho lá, por exemplo, aqui um site que vende cursos. Eu tenho um curso de HTML e dentro dele eu posso ter o HTML básico e o HTML avançado. Eu tenho um curso de PHP e dentro dele eu posso ter um curso de PHP básico e PHP avançado. Então a ideia é que a gente consiga definir melhor um item de uma lista anterior, tá? Por isso é chamado de lista de definições. Para a lista de definições, ao invés de utilizar o LI, aquele para a gente criar os itens da lista, a gente vai criar de uma forma um pouco diferente. Para isso a gente utiliza 3 tags diferentes. A primeira então, que é o DL, que é para dizer que eu estou criando uma lista de definição. Tá? O segundo, então o que vai englobar tudo é o DL. A segunda tag que a gente vai utilizar é o DT, que é o primeiro item que é o item que a gente está tentando demonstrando, vamos botar assim. No caso dos cursos, seria o HTML, estaria dentro desse DT. E depois, cada um dos itens que seria o LI, no caso da lista de definições, ela é o DD. Tá? Então eu tenho o DL, o DT e o DD. No exemplo agora fica mais fácil de vocês enxergarem, tá? Então a gente tem aqui então uma lista de definição, um DL, certo? Daí eu tenho um DT HTML,
aquele que a gente mostrei para vocês anteriormente, dos cursos. Dentro dele eu tenho o DD HTML básico e o DD HTML avançado. Então eu tenho um item e depois eu tenho as definições desse item nos DDs consecutivos. Depois eu posso ter um outro DT, no caso aqui daquele curso lá era o PHP. Dentro dele então eu tenho alguns DDs, o DT básico, o DD intermediário, o DD avançado. Então eu posso ter um DT com vários DDs dentro. Assim como eu posso ter um DT que só tem um DD, posso ter um DT que tem dois DDs e por aí vai, tá? Então a ideia é que eu crio um item e depois eu especifique esse item com outros itens. É comum se utilizar esse tipo de lista? Não. Normalmente a gente usa listas ordenadas ou não ordenadas e a gente consegue resolver 99,9% dos problemas, tá? Mas às vezes é interessante quando a gente quer fazer, por exemplo, uma definição de algum curso ou alguma coisa do tipo, como eu falei para vocês, é interessante porque a gente consegue exibir isso de algumas formas e depois no CSS a gente consegue modificar isso para ele ficar mais visível, que é assim. Então dá para fazer uma série de coisas e ficar bem legal. Então a ideia dessa lista de definição, ela é uma forma de definir alguns itens de forma mais específica. Então eu tenho lá, eu poderia criar uma lista e depois dentro dessa lista criar outras listas. Dá para fazer isso também, mas gera uma série de complicações e pode dar um certo trabalho. Para evitar isso, então, se usa esse tipo de lista de definição para se fazer essas alterações quando necessário. Ok? Bom, então vamos para nossas atividades que eu vou deixar para vocês resolverem no Moodle essa semana. Fica para essa semana até a semana que vem. São 4 ou 5 atividades, não tenho certeza. Mas a atividade 1, então, é criar uma página HTML que contém um parágrafo. Então vocês vão utilizar a tag P lá, criar um parágrafo qualquer. E no meio desse parágrafo eu quero que tenha, em uma partezinha dele, um link para o Google. Qualquer parte, pode colocar lá, escrever a palavra Google no meio do parágrafo de vocês e fazer o link para o Google, mas eu quero que vocês criem um parágrafo e dentro desse parágrafo, em uma pequena parte, criem um link para o Google. Não quero no parágrafo inteiro, eu quero numa parte só, tá? A segunda atividade, então, vocês vão criar uma página HTML, onde vocês vão criar uma lista não ordenada, com o nome de 6 redes sociais qualquer. Você pode colocar aí a rede que vocês quiserem. Em cada um dos itens dessa lista não ordenada, vocês vão criar o link para dentro daquela própria rede social. Por exemplo, se vocês colocarem o Facebook nessa lista de vocês, na palavra Facebook, lá no item da lista do Facebook, vocês coloquem um link para o Facebook. Se botarem lá o Twitter, botem um link para o Twitter e assim sucessivamente, tá? Eu coloquei aqui o número de 6 redes sociais, então vocês vão colocar 6 redes sociais qualquer. Tem diversas aí para vocês escolherem. Coloquem 6 e coloquem o link lá para a gente conseguir acessar de forma fácil essa página se a gente precisar. Atividade 3. Então vocês vão fazer uma lista de compras, tá? Que seria uma lista por definição, lista de definição, onde cada um dos produtos deve estar, onde todos os produtos devem estar divididos por seções, tá? Então vocês vão ter no mínimo 5 seções com no mínimo 5 produtos em cada seção. Por exemplo, ali eu botei um exemplo com 2 seções com 2 itens em cada, mas claro que vocês vão fazer diferente, né? Por exemplo, nas carnes eu quero comprar bife e guisado. Nos laticínios eu quero comprar leite e iogurte. Na padaria eu quero comprar pão, brioche, qualquer coisa do tipo. Então a ideia é que vocês criem uma lista onde tem as seções, seção de limpeza, seção de utensílios domésticos, seção de vestuário. Então vocês vão fazer uma lista com as seções, com 5 seções pelo menos, e em cada uma dessas seções, então, 5 itens para serem comprados depois. Então vocês vão criar essa listazinha HTML. A atividade, então, 4, é vocês vão criar uma lista ordenada que demonstre as coisas que vocês aprenderam durante a pandemia. Então, eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a costurar, eu aprendi a não sei o que, tá? E eu queria que vocês colocassem essa lista, o legal seria se vocês colocassem essa lista em ordem cronológica conforme vocês aprenderam. Como eu sei que vai ter alguns que vão dizer que não aprenderam nada, eu coloquei que vocês vão ter que citar pelo menos 6 coisas, mas vocês aprenderam sim, porque até vocês tiveram aula durante a pandemia, então vocês aprenderam alguns conteúdos durante a aula. Então eu quero que vocês coloquem, então, 6 coisas que vocês aprenderam durante a pandemia em ordem cronológica. Então o item 1 da nossa lista ordenada vai ser
aprendi a cozinhar, o item 2 eu aprendi a costurar, o item 3. E se quiserem especificar melhor, pode especificar, tá lá, tá à disposição para vocês desenvolverem essa atividade. Bom, eram 4 atividades que eu tinha para vocês nessa videoaula. Espero que vocês fiquem bem então. Nos vemos na próxima aula síncrona para tirar dúvidas a respeito disso. E por hoje é só. Obrigado, pessoal.